Prosseguindo, onde paramos no vídeo anterior, fazendo referência a Lucas, capítulo 21, no sermão profético de Jesus a respeito do fim dos tempos. Sermão esse que é mencionado tanto em Mateus 24, quanto em Marcos 13 e Lucas, capítulo 21. Mas que, em Lucas, capítulo 21, no verso 11, nós temos um detalhe que não é mencionado tanto em Mateus 24 quanto em Marcos 13, e que vamos recapitular aqui para nos estender em outras referências bíblicas, em especial no livro do Apocalipse, a respeito do que pode ser uma indicação de Cristo a respeito da grande enganação que está vindo com a abordagem direta de Satanás na Terra, se apresentando como um falso aliado do mundo, como alguém que veio do espaço, um extraterrestre do bem, para se aliar ao mundo contra algo maior e mais perigoso que está a caminho, que seria Cristo, mas que, na versão de Satanás, que se antecipa ao evento da segunda vinda de Cristo, procura desencaminhar os homens, fazendo a sua cabeça para acreditar que ele é o mocinho, enquanto Cristo é o vilão que está a caminho. Enfim, Lucas 21, nós lemos no verso 11 apenas, no vídeo anterior, mas vamos começar pelo verso 10, que nos diz: Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Agora no verso 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Em meio a um contexto de convulsão social, como guerra, terremotos, epidemias, fome, um contexto de um mundo caótico, que ainda que seja eventos locais, mas não a nível global, mas que possa estar, de alguma maneira, envolvendo conflitos que vão preocupar o mundo, porque poderá arrastar o mundo para uma escalada global, envolvendo guerras e os demais dramas como fome, terremoto, epidemias, enfim. Em meio a esse contexto, Jesus fala que haverá grandes sinais do céu. Ou seja, chama a sua atenção para o seguinte: curiosamente, isso aqui é semelhante ao que vemos no roteiro do livro do Apocalipse. Nós temos nos selos, como parte de um conjunto de 7 calamidades sobre o mundo, nós temos uma guerra, representada pelo segundo selo, um cavalo vermelho, seguida pelo drama da economia sendo afetada e, consequentemente, a fome, peste e outros dramas que vão só se intensificando. E aí, quando chega no 6º selo, eis o que lemos em Apocalipse, capítulo 6. No 6º selo é declarado o seguinte, verso 12 de Apocalipse, capítulo 6. Abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. Grande, no singular. Em Lucas 21, verso 11, Jesus fala grandes terremotos. Nós temos uma incidência de terremotos sendo mencionada em Apocalipse. Capítulo 8, como parte introdutória das 7 trombetas que vão tocar e trazendo mais calamidades. Antes mesmo delas serem tocadas, nós lemos no verso 5: E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremoto.
Terremoto, terremoto, grande terremoto no sexto selo. E quando você vai, por exemplo, para o capítulo 11, é declarado no verso 13: naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas. Então nós vemos uma incidência de terremotos. E lá em Lucas 11, ou 21, verso 11, fala de grandes terremotos. E depois que fala de grandes terremotos, curiosamente, ele vai falar grandes, no plural, sinais do céu. Você tem Apocalipse, falando de grande terremoto no sexto selo. No capítulo 8, terremotos. E no capítulo 11, grande terremoto. Você tem aqui uma pluralidade de terremotos. Jesus diz, num contexto de um mundo que está em guerra, calamidades como fome, epidemias como peste, grandes terremotos. E você vê Jesus lá terminando o verso 11 de Lucas 21 falando: e haverá também grandes sinais do céu, no plural. Curiosamente, aqui em Apocalipse, onde você tem esses terremotos pontuados, no sexto selo, do capítulo 6 de Apocalipse, na introdução às 7 trombetas, no início do capítulo 8, e aqui no capítulo 11, grande terremoto, você tem terremotos no plural e grandes terremotos também no plural. E isso, curiosamente, antecedendo, exatamente como Cristo fala em Lucas 21, verso 11, a grandes sinais do céu. Terremotos e então grandes sinais do céu. Em Apocalipse, terremotos e grandes terremotos, antecedendo o capítulo 12, que vai falar, curiosamente, o seguinte, no verso 1 do capítulo 12 de Apocalipse: viu-se grande sinal no céu. Grande sinal. No singular. Mas quando você vai para o verso 3, diz: viu-se também outro sinal no céu. Ou seja, uma pluralidade de sinais no céu. E, assim como o primeiro é descrito como um grande sinal, na leitura contextual ele diz: viu-se também outro sinal no céu. Que, seguindo essa linha, é outro grande sinal no céu, que ele vai dizer: um grande dragão vermelho. Esse grande dragão estará envolvido numa guerra, justamente aqui, nessa altura dos eventos. E essa guerra no céu obrigará o dragão e seus aliados, Karelen, supostamente vindo apenas para o mundo, como alguém que está vindo naturalmente, viajando pelo espaço, ou sendo expulso, sendo encurralado, de maneira a ter que vir para a Terra. E aqui Satanás, o grande dragão, a antiga serpente, ele é encurralado na Terra. Aquele que antes é descrito em Efésios como o príncipe das potestades do ar, aquele que está nos ares, mas que depois de uma guerra no céu, na altura da metade dos 7 anos da tribulação, independente se você acredita se vai ser na metade ou não, mas em algum momento, na época da tribulação, ele será expulso do céu e lançado na terra, sendo obrigado a vir para a terra. Então nós temos, ele é parte de um grande sinal que, no contexto aqui, há mais de um grande sinal, grandes sinais do céu, antecedendo a grandes terremotos. E é um evento, e é um contexto de convulsões sociais como guerra, fome, pestes. E então vem um suposto salvador do céu para estabilizar o mundo, através do anticristo, a besta que sobe da terra ou do mar, no capítulo 13.
Interessante, recordando o que mencionei no vídeo anterior, sobre uma declaração a respeito dos senhores supremos, Karelen, aquele que vimos que tem aparência de demônios, mas que não são demônios. Nós é que fomos levados a encará-los assim, devido aos nossos preconceitos. Mas que então, eles agora são vistos como heróis. E parte dos seus atos benéficos para o mundo os senhores supremos trouxeram segurança, paz e fartura ao mundo, acabaram com a fome. Seria então isso uma referência ao que a Bíblia nos diz que Satanás, aliado ao anticristo, o seu embaixador, representante perante o mundo, vai enganar o mundo com o fim das guerras, a estabilidade do mundo e o fim da fome, para então levar o mundo a baixar a guarda de seu senso crítico, dos alertas a respeito do grande enganador que viria do céu, para supostamente depois unir o mundo num único exército para lutar contra aquele que virá no fim da tribulação, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para confrontar ele lá em Armagedon com um mundo unido que foi iludido a acreditar que aquele que está na terra é o mocinho e aquele que está vindo é o vilão. Reflita sobre isso, porque nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como essa ideia está sendo implantada sutilmente e de maneira subliminar tem sido embutida através de vários roteiros de livros e filmes, inclusive desenhos. Reflita, pense e até o próximo vídeo.